Oi, meu nome é Richard e eu vim mostrar o meu processo fazendo essa arte. Bom, para começar eu estava estudando anatomia de mãos porque não é algo que eu costumo desenhar e confesso que é algo que eu tenho bastante dificuldade em fazer. Então, a ideia era fazer três mãos. A primeira de cabeça, sem referência nenhuma, a segunda com referência de anatomia e a terceira em uma perspectiva da qual eu tivesse bastante dificuldade em fazer. Eu fiz as duas primeiras mãos, mas aí quando cheguei na terceira, pode-se dizer que eu me empolguei um pouco. Pra ser sincero, eu não esperava que eu fosse acertar de primeira, mas isso é sinal de que eu tô evoluindo e que cada vez que eu faço esses estudos, eu consigo aprender algo deles. Confesso que eu escolhi essa perspectiva vista de cima pra fazer a mão, porque há muito tempo eu tinha pensado em uma arte de uma menina vista da mesma forma, com a mão esticada na direção da tela e eu queria fazer ela faz um bom tempo, então apenas unir o útil ao agradável. A arte basicamente mostra como eu ando me sentindo em relação a tudo que eu faço, pois sinto que não importa o quão me esforço para fazer algo, eu só me vejo para baixo e não vejo nenhum retorno em nada, mas também entra o problema de que eu sempre quero fazer tudo ao mesmo tempo e não consigo dar foco em uma única coisa. Aí acabo por sentir que lentamente vou me afogando nos meus próprios sonhos e frustrações. Claro que se frustrar com algo é normal, isso significa que você está evoluindo e melhorando, e também sei que eu não deveria me cobrar tanto assim, até porque tudo tem seu tempo. E mesmo que isso tudo seja um processo natural e que é apenas uma das muitas crises que sentimos ao longo da vida, ainda assim é muito chato passar por todo esse processo do qual você se auto-coloca pra baixo. De qualquer forma, sei que se eu continuar me dedicando e dando amor a tudo que eu faço, uma hora ou outra eu consigo finalizar meus objetivos e finalmente verei o tão almejado retorno. Mas, voltando ao processo da arte, existe um artista do qual eu acompanho e adoro o trabalho dele que anda me inspirando muito para criar minhas artes, que é o Buzzchip. Tanto é que nessa arte eu utilizei traços parecidos com o dele e confesso que eu roubei a ideia dessa barra aqui embaixo. Bom, eu vou deixar o link pro canal dele aqui na descrição porque realmente eu acho que vale a pena conhecerem. Eu sempre gostei muito de olhar a arte de outras pessoas para me inspirar e várias vezes já me peguei horas no Pinterest ou ArtStation, isso quando eu não estava no YouTube vendo vídeos de indianos construindo casa no meio do mato. Bom, sobre as minhas inspirações, eu tenho três artistas em específico que eu adoro fortemente e sempre que vejo alguma arte deles eu fico arrepiado. Sendo eles o Buzzchip, que eu já mencionei, um artista e ilustrador brasileiro incrível, a Lena Ainami, uma artista ucraniana e ilustradora, da qual é a minha artista preferida, e Yumen, uma artista e cartunista chinesa-americana. Eu vou deixar o link dos três aqui na descrição para caso alguém queira ver ou apenas esteja procurando um papel de parede show. Em relação ao mundo da arte, eu sempre tive muita dificuldade de me expressar com palavras e muita facilidade com os traços e desenhos. É interessante como cada traço pode falar muito sem nenhuma palavra sequer. A sutileza como é feito cada traço, a forma que as linhas dançam na tela para formar algo que no final é exatamente o que o artista estava sentindo. As cores, formas, tudo é basicamente um aglomerado de sentimentos. Creio que seja por isso que eu gosto tanto, e é fazendo isso que eu sinto como se eu pudesse desabafar tudo que eu sinto de maneira leve e elegante, sem me preocupar com quais palavras eu deveria usar ou julgamentos externos. Eu sinto que fazendo isso, eu posso ser eu mesmo. Como podem perceber, eu costumo ser bem chato em relação aos traços, e faço questão de que cada um fique exatamente como eu quero ou próximo disso. Em parte seja um pouco de perfeccionismo exagerado, mas ainda assim acho terapêutico. Geralmente quando desenho, eu costumo conversar comigo mesmo. Sinto que melhora o meu autoconhecimento e a cada conversa eu sinto como se eu estivesse mais próximo de mim. É fazendo isso que eu percebo e aprendo todas as minhas dificuldades, inseguranças e pontos fortes. Às vezes é tão automático que eu apenas faço, e é como se eu estivesse vendo um vídeo do meu corpo desenhando. O problema é quando eu esqueço de coisas importantes, como por exemplo, uma boa técnica para identificar erros na arte é espelhá-la. E eu sempre esqueço de fazer isso, embora dessa vez eu tenha lembrado. Foi fazendo isso que eu percebi que o nariz não só estava assimétrico, como também estava muito grande. Então eu resolvi diminuir um pouco e consertar o que estava torto. Usei o Liquify mesmo para não perder muito tempo, mas de qualquer forma eu tive que redesenhar porque eu achei que com o Liquify não ficou tão bom. Sem contar que eu queria que o nariz tivesse marcas sutis, então eu tinha que tomar cuidado para não marcar demais e ficar estranho. Teve uma época da qual eu acostumei a desenhar com traços mais puxados para o mangá e sempre que eu queria fazer algum desenho em outro estilo eu não conseguia. Então eu tô tentando me vincular a estilos novos. Um que eu venho focando desde criança é o hiperrealismo. Eu sempre fui fascinado por esse tipo de arte e várias vezes já tentei fazer desenhos assim, mas nenhum chegou no ponto que eu queria. A arte que eu mais cheguei perto do hiperrealismo foi uma que eu fiz há pouco tempo. Todas as pessoas que viam perguntavam se não era uma foto, que obviamente me deixava muito feliz. Mas infelizmente eu tive que resetar meu computador por conta de um problema antes de eu terminá-la e acabei perdendo.
Embora ainda tenha uma foto de como tava, um dia eu ainda pretendo refazê-la e acredito que hoje ficaria muito melhor do que já tava. Quando cheguei no cabelo, foi aí que eu fiquei bastante tempo. Eu adoro dar bastante detalhe e também já tinha em mente como eu queria fazer, sem contar que eu não ia seguir 100% o sketch, já que algumas das mechas não tinham ficado exatamente como eu queria. Pareciam estar avulsas e seguindo um rumo diferente das outras, e isso estava me incomodando um pouco, então resolvi refazê-las. Eu até aprendi algumas técnicas novas e quando acabei percebi que tinha ficado muito melhor que o sketch. Só é uma pena que alguns dos detalhes sumiram depois que comecei a pintar. Depois disso tudo, eu ainda tinha que fazer as bolhas de ar. Eu estava preocupado em fazer muitas e acabar cobrindo o rosto dela, então eu optei por fazê-las mais pra cima e em menos quantidade. Eu já estava quase acabando o line art, só estava fazendo uns brincos nela e deram os últimos toques. Outra coisa importante da qual eu queria muito fazer era colocar rugas de expressão de medo e tristeza no rosto dela para contrastar melhor com o sentimento do qual eu queria passar. Então, eu dei uma pesquisada por cima de como eram essas rugas e fui tentando fazer de forma mais simplificada. Eu não sou nenhum especialista nessa área e nem sequer entendo sobre, mas acredito que ficou legal. Eu fiz a arte toda em live e o tempo total que eu demorei pra fazer foram 10 horas e 6 minutos. Claro que eu não fiz tudo no mesmo dia, até porque eu não tinha tempo. Mas o lado bom de fazer aos poucos é que quando chega o dia seguinte você não só tem mais ideias, como também vê erros que não tinha visto. Como eu havia comentado, eu só tava dando os últimos toques para finalmente passar a arte pra pintura, então eu acelerei um pouco mais o vídeo nessa parte porque eu só tava modificando algumas coisas no cabelo e eu tava louco querendo ver como ficaria com cores. Outra coisa que eu também fiz foi mudar a forma da íris, porque eu achei que os olhos ficariam melhores redondos do que aquelas elipses que eu tinha feito por conta da perspectiva. Eu também pensei em aplicar um efeito de distorção dentro das bolhas, mas aí vi que não ficaria tão legal e desisti da ideia. Foi aí que eu finalmente comecei a pintar. Só tava um pouco em dúvida se os olhos seriam escuros ou claros, então fui pensando enquanto fazia as outras coisas e deixei pra decidir isso mais tarde. Comecei fazendo a pele mesmo pra ficar mais fácil, já que era a layer que ficaria por cima das outras. Eu costumo pintar tudo de forma bagunçada, sem me importar que saia da line art e depois eu venho arrumando com a borracha. Eu também coloquei um leve gradiente onde a luz estava batendo, fiz assim para parecer que já estava fundo e a iluminação estava tendo dificuldade de chegar lá. Repeti todo o processo nas outras partes da arte. Bom, esse vídeo não é sobre autoajuda, depressão ou qualquer outra coisa desse tipo. Ele é basicamente uma conversa comigo mesmo, da qual eu apenas mostro o meu ponto de vista e o quão poético pode ser a arte. Embora possa parecer um pouco triste ou desanimado, na verdade é apenas uma conversa da qual eu sempre quis ter com alguém, da qual a mesma seguisse um rumo calmo, tranquilo, poético e que eu possa ser eu mesmo. Eu queria agradecer a você que assistiu até aqui e se eu disse algo errado ou que te incomodou, eu peço desculpas e também quero que saiba que sua opinião é sempre muito bem-vinda aqui, contanto que você seja educado e não ataque ninguém. Sobre as cores e o visual, eu escolhi esses tons por serem escuros e darem um clima mais pesado. Eu usei o verde e o turquesa para enfatizar a cena de forma que causasse um certo incômodo, porque eu achei que com o azul não conseguiria um resultado tão legal. Também escolhi cores saturadas e um leve gradiente para os olhos, sem contar que optei por não fazer a pupila, porque eu achei que daria não só um clima melancólico, como também daria a entender que aquele foi o último suspiro dela em meio a tanta frustração nesse mar de angústia. De certa forma, essa é uma frase profunda e de certo peso, mas que define bem a sensação que eu queria mostrar com tudo isso. É bom poder desabafar e dizer que estava preso aqui há muito tempo. Querendo ou não, você aí que está ouvindo isso foi importante nesse processo, sendo meu caro ouvinte. E mesmo que ninguém visse esse vídeo, só pelo fato de eu ter colocado pra fora já faz com que eu me sinta abrandecido. Sabe, eu realmente não sei se esse vídeo vai ser relevante pra alguém. Talvez simplesmente passe despercebido. Mas não importa. Eu ainda vou me manter fazendo minhas artes com todo o carinho e dedicação, e isso que importa. Acho que essa seja a alma da arte. Não existe um processo do qual seja necessário seguir para fazer isso. Você apenas coloca o que sente para fora usando meios não tradicionais que encontrou, sejam eles passados através de dança, música, traços ou outra coisa. Eu acredito que não tenho mais nada para dizer, então eu volto no fim do vídeo para falar o que eu achei da arte.
foi assim que ficou no final. Eu consegui expressar exatamente o que eu estava sentindo e ficou como eu imaginava. Deu o nome de Falassá. Eu não sei se é assim que se pronuncia, mas significa mar em grego. Então, é isso. Eu fico por aqui, espero que você tenha gostado. Falou!